Voltamos com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Aliás, canal 8.1, não esqueça, canal 8 não mais existe, ok? Muito obrigado a você que sempre nos prestigia, seja aqui em Rio Branco, a nossa capital, a capital de todos os acrianos, de nascimento ou por opção, e também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Palácio de Castro, Acrelândia e Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, TV fechada, TV paga, você tem que desembolsar, né, para poder ter o pacote, ou inteiramente grátis, pela internet, através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Não esqueça que este ano, 2019, o jornal O Rio Branco, o mais antigo do Acre, e também o melhor, vai completar 50 anos, 5 décadas. A TV Rio Branco, 30 anos, e o portal riobranco.net, a mais jovem empresa do grupo, vai completar 15 anos. São 3 empresas de comunicação juntas para deixá-lo cada vez mais bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Muito bem. Ele é cearense, de Crateus, isso, Crateus, como queiram. Mas tornou-se acriano, aqui morou 22 anos, depois passou uma temporada, 17 anos fora do Acre, precisamente no Amazonas, em Manaus, onde também foi professor da Universidade Estadual do Amazonas. Ele é historiador, professor, pesquisador e ex-funcionário do jornal O Rio Branco, professor José Wilson Aguiar. Seja bem-vindo. Boa noite, Muniz. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou de volta à nossa cidade. José Wilson Aguiar. O senhor chegou ao Acre com quantos anos? Com 22 anos. Recém-casado de Goiânia, minha Você esposa... morou em Goiânia também? Casei em Goiânia. Esqueci Morei em de falar Brasília, depois de Brasília fui morar em Goiânia, né? Eu era delegado da UNE, na época em que o presidente da UNE era Gilberto Farias, União senador. Nacional dos Estudantes. Isso. Estava lá no dia das diretas já e uma longa caminhada pelo Brasil afora. Na época em que a UNE de fato representava os Movimento interesses estudantil. dos estudantes. Isso. Agora a UNE representa os interesses da esquerda. Então não tem mais a mesma moral de outrora. Isso. Lamentavelmente, né? Deveria rever seus conceitos e voltar ao curso normal. A né? origem. O professor, por incrível que pareça, nesse tempo todo ele dedicou-se à escritura. Já lançou 19 livros. E se prepara para lançar mais um já. Aqui Isso. tem o 19º, está aqui. Isso, é o 19º. Mostra aqui, por gentileza. Por gentileza. Ele que também é maçom. Está aqui. Os primórdios da maçonaria no Amazonas. Aí conta a história aqui como foi, direitinho. E este aqui já é o 20º. Aqui, ó. Mostra aí. Grande loja maçônica do estado do Acre. GLEAC. Professor, de onde vem tanta inspiração para escrever? Uma vez que o senhor tem muitos afazeres, continua a estudar e dando aula também na universidade. A minha dedicação, Muniz, é o amor que tem pelo povo acriano, né? E aqui também o Acre ser o local onde muitos cearenses vieram e aqui residiram, fixaram suas famílias e aqui o Acre é um pedaço do Ceará, mais do que em qualquer outra parte do Brasil. Então eu amo o Acre, né? É aqui que chegaram os meus descendentes desde 1877, porque é a seca que assolou a maior seca do Ceará e a maioria dos cearenses naquela época, o imperador Dom Pedro II incentivou eles virem para a Amazônia e aqui ficaram no Acre. É tanto que tem muitos municípios acrianos, como é o caso de Boca do Acre, fundado por um conterrâneo meu, Alexandre Oliveira Lima, que era o Barão de 3L, também conhecido como Barão de Boca do Acre. Então, o Acre é um pedaço do Ceará, foi por isso que eu adotei e eu sou feliz, eu não deixo o Acre nem por Fortaleza, nem por um outro estado. É por isso que em cada rua de Rio Branco, você vai encontrar ou um cearense
ou um descendente dele. De cearense. É? Então, só não tem cearense na Lua. Aliás, eles estão espalhados pelo Brasil e o mundo. E pelo mundo inteiro. Em São Paulo, então, nem se fala. Na Daqui colônia a pouco vai ter cearense. mais cearense e descendente Isso, é tanto que todo... em São Paulo do que paulista. Isso, é tanto que em São Paulo tem um clube do cearense, né? E só entra quem é cearense nessas boates. É. Então, cearense tem em toda a parte do mundo. Aqui criaram já há algum tempo o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, e um grupo se prepara também para lançar o Centro de Tradições Nordestinas. Isso, vamos ajudar lá. Para agasalhar os cearenses, pernambucanos, piauienses, enfim, todos. Eu fiquei feliz, né? Porque eu tenho certeza que a partir de 2019, no novo governo, vai voltar aquela velha exposição agropecuária que nós tínhamos, né? A primeira exposição foi feita no governo de Silvestre Coelho, em 1944, né? Isso eu já fiz matéria, já publiquei aqui nas páginas do jornal O Rio Branco, onde eu trabalhei 4 anos, né? Professor, rapidinho, só para situar melhor o nosso telespectador. Sim. Quem foi Silvestre Coelho? O Silvestre Coelho foi governador do território federal do Acre, de Sobral, na mesma cidade onde meu pai nasceu, né? Onde nasceu também o Mozart Donizete, o autor da música do Inacriano. Então, o Silvestre Gomes Coelho, Luiz Silvestre Gomes Coelho, né? Era o governador do território de 1942 até 1944, e ele foi quem criou a primeira exposição agropecuária com a apresentação de boi e tal e tudo, né, em 1944 aqui em Rio Branco, no 2º distrito da cidade. Então o Parque de Exposição deveria ser Parque de Exposições Silvestre Coelho. Eu creio que e sim, não porque ele foi agora prestar homenagem ao Luiz de Viana, que também, aí sim, ele tem uma identificação mais forte com o setor produtivo do que o Castelo Branco. Com certeza, com certeza, porque eu acho que os mandatários dessa exposição deveriam homenagear aquele que criou, né, a primeira exposição agropecuária. Inclusive, eu já reproduzi uma matéria que eu fiz aqui nas páginas do Rio Branco, e eu estou entregando esses dias para o presidente da federação, o Assuero Veronês, para que eles também valorizem, né, porque essa exposição que, com certeza, o Acre terá novamente, né, era belíssima, a população inteira ia lá assistir show, levar suas famílias, né, comprar, vender boi, e aquele negócio todo. Então, com certeza, o Silvestre Coelho merece a homenagem. O senhor falou em fatores históricos aí, então eu vou aproveitar a carona. A nossa história ela é bonita e totalmente diferente da maioria dos outros estados. Primeiro que foi o único estado que brigou para ser Brasil. E um detalhe, a nossa guerra não foi entre Brasil e Bolívia, foi entre Acre e Bolívia. Com certeza. A guerra aqui não foi com o exército brasileiro, não. E sim com os nordestinos que pegaram nas armas, comandados por um gaúcho. A nossa história é diferente. Interessante, né? E foi o coronel, né, da época, Adolfo Barbosa Leite, que ensinou, e também o coronel, né, do governo de Plas de Castro, dos batalhões, o Fernando de Oliveira Conde. Os dois ensinaram, né, os cearenses seringueiros a pegar em arma, manusear o rifle Papa Amarelo. Eles sabiam pegar na enxada, na picareta. E também no trabalho da seringa. Então, essa parte aí foi bastante interessante. E agora, recentemente, eu fui em Cobir, né? Eu consegui um livro de quase 600 páginas contando a visão da guerra do Acre contra os bolivianos. Então, é um livro belíssimo de 600 páginas, né? Inclusive tem fotos, né? Eu devo publicar essas fotos na próxima matéria que eu fizer sobre Revolução aqui nas páginas do Rio Branco, para mostrar os soldados bolivianos que nunca ninguém viram. Então, um livro belíssimo. São tantas informações que a gente acaba se perdendo aqui no nosso script, mas o importante é que a informação sai. Sim. Os nordestinos, principalmente os cearenses, os nordestinos de modo geral, mas principalmente os cearenses, eles foram brasileiros que começaram a guerra bem antes do tempo. Com certeza. Antes do tempo. Por quê? Porque à época eles tinham 3 opções: ficar no Ceará e no Nordeste de modo geral e correr risco de morrer por causa da seca. Sim. Ir para o fronte, na guerra. Isso. Ou vir para a Amazônia, precisamente no Acre. Isso. Cortar a seringa e abastecer, então, dar um apoio logístico e estrutural à guerra. Sim.
de qualquer maneira eles não tinham outra alternativa. Não As tinha. três corriam o risco de morte. Era a sobrevivência da vida. Aqui eles enfrentaram a cobra sucuri, que eles chamavam sucuruju. O índio, os historiadores só contam a história de forma equivocada, o ataque dos brancos aos índios. E os índios mataram muitos brancos, mas Sim. mataram muitos. Sim. Alguém precisa contar essa história Sim, também, sim. né? Precisa contar essa história. Ou então, enfrentar a malária. Aqui no ato, o Plácio teve contato com os A índios. jararaca? O Plácio, né, teve contato com os índios apurinãs que ficavam na região ali de Extreme Califórnia. E também os índios apurinãs, né, eles ajudaram nessa época também a combater alguns soldados bolivianos. Já na região do Jurá, onde tem muitos índios, os Caxinauá, os Axaninca, os Campos, os Naus, e por aí vai, tem bastante nações indígenas, né? Então eles também ajudaram os cearenses a combater os caucheiros peruanos naquela região do Jurá. Então foi todo um trabalho de luta para que o Acre fosse realmente brasileiro, né? E aqui fosse a terra dos cearenses. Nós íamos falar sobre vários assuntos aqui, Sim. mas o senhor tem muito conteúdo, aí a gente acaba se perdendo, mas o importante é que muitas informações são passadas ao nosso telespectador. Não teremos tempo para falar a fundo sobre o livro. Sim. Mas tem um outro detalhe aí, uma guerra que o senhor travou e acabou saindo vitorioso alguns anos depois, com relação à verdadeira fundação, a verdadeira data de fundação de Rio Branco, que por muitos anos foi dia 28 de dezembro, aí depois dia 13 de junho. Aqui é a foto da fundação. O senhor lutou, perseverou e a data voltou. Só fale para a gente essas duas datas explicando para o telespectador. Realmente, agora no dia 13 de junho de 2019, Rio Branco, a capital do Acre, fará historicamente, juridicamente, 100 anos exatos de sua fundação. Então, aquela história que Newton Maia chegou em 1882 não é verdade, até porque ele não chegou em 82, chegou em 1881. Então, na época da discussão, Muniz, nós levamos esse assunto à Câmara Municipal. Eu vou apresentar novamente aos vereadores e à prefeita Socorro Nery toda a documentação, fotos históricas. Eu tenho uma foto que eu consegui dos dois filhos do Gabino Besouro. Essas fotos estão na biblioteca, né, do Dr. Isnalete, que era o prefeito da época. Foto belíssima que eu trouxe do Rio de Janeiro, da Penha, lá dos filhos do Gabino Besouro, que ele me deu essas fotos, são 3. E essas fotos são as fotos que registram o momento exato da fundação de Rio Branco, que foi no dia 13 de junho de 1909. E não 28 de dezembro, porque foi uma data fictícia, né? E no dia da discussão que teve lá na Câmara Municipal, estavam os 20 vereadores, né? E 18 vereadores, com o Pedrinho Oliveira, que era o presidente da Câmara. Sim. Naquele dia da votação, só teve um voto contra, que foi da vereadora Perpétua. Então, os 17 vereadores comprovaram, né, por documento e todos os trabalhos que eu fiz, né, que Rio Branco foi fundado realmente no dia 13 de junho de 1909. E recentemente, né, o prefeito anterior mudou a data para o 28 de dezembro. Mas cadê a prova? Antes do Newton Maia, quem chegou aqui no mesmo local? Mas ele manteve o ano. Manteve 1882. Na realidade, o Newton Maia não chegou a 82. Eu poderia até puxar o saco do Newton Maia, porque ele é meu conterrâneo, cearense, maçom, da minha mesma loja maçônica. Mas esse não foi isso. Agora tivemos aí duas vantagens. Primeiro, que resgatamos a verdadeira história de Rio Branco. Sim. E segundo, vamos comemorar 2 centenários. Se Deus quiser. O primeiro e depois o verdadeiro. O verdadeiro é isso, né? Então nós estamos apresentando, depois do carnaval, toda a documentação para a prefeita Socorro Nery. A gente vai chamar a imprensa, né? Eu acredito que vai ser um momento histórico novamente, porque a verdade tem que ser dita. Verdade. Newton Maia não fundou a cidade. Quem fundou foi o Gabino Besouro Sintra. Legal. Professor, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, e eu tenho certeza que eu vim contribuir pela história do Acre, como eu fiz há muitos anos, porque eu amo o Acre, amo a história, e não é à toa que eu estou voltando a residir em Rio Branco. Eu poderia ir muito bem, né, de Manaus e ir embora para Fortaleza, que é a minha terra. Por que eu vim para o Acre? Porque eu amo essa terra. Legal. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante para você. Até já.